E aí, galerinha do 7º ano, a videoaula de hoje é sobre transitividade verbal e seus complementos. Vamos observar algumas orações. Primeira, as aparências enganam. Eu tenho aqui o meu verbo em vermelho, né? E o que é que enganam as aparências? O verbo é o X9, o cara que entrega o sujeito. Para achar o sujeito, pergunto para o verbo. Então, tá aqui o meu sujeito. Tá aqui ele. Sujeito simples. Por que, galera, sujeito simples? Porque tem apenas um núcleo, que é a aparência. Se eu tiro aparências da frase, fica as enganam. Então, tem apenas um núcleo, um elemento importante, sujeito simples. A oração que a gente viu tem a sua ação expressa por um verbo que não precisa de outros termos para completar seu sentido. Ou seja, do lado do verbo enganam, não tem nada aqui para completar o sentido dele. Ele está sozinho na oração. Esses verbos que não precisam de complemento, eles são chamados de verbos intransitivos. Agora, observe a oração seguinte. Os animais de circo fazem prodígios incríveis. O meu verbo está em vermelho. Quem faz prodígios incríveis? Os animais de circo, né, galera? É o meu sujeito. Qual é a palavrinha mais importante aqui? Animais. Então, eu tenho apenas um núcleo, então eu tenho um sujeito simples. Né? SS. Muito bem. Do lado do verbo fazem, eu tenho essas duas palavrinhas aqui, prodígios incríveis. Vamos tirar ela da frase e ver como é que fica. Apaguei ela da frase. Os animais de circo fazem. Tem sentido? Não, né? Tu vai me perguntar. Os animais de circo fazem o quê? Fica um ponto de interrogação. Nessa oração aqui, o verbo não funciona sozinho. Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. O verbo não funciona sozinho. Se a oração, os animais de circo fazem, logo viria a pergunta, fazem o quê? Prodígios incríveis. Então, prodígios incríveis completa o sentido do verbo. E esses verbos que exigem complementos para que uma oração tenha sentido, uma frase tenha sentido, eles são chamados de verbos transitivos. Então, esses verbos exigem complemento. Então, verbo intransitivo é aquele que não pede complemento verbal. E este complemento verbal, ele é chamado de objeto direto ou indireto, que nós vamos ver logo em seguida. O verbo transitivo é aquele que vem acompanhado de um objeto, palavra ou expressão que completa seu sentido. Então, prodígios incríveis é o objeto que completa o sentido da oração. Os animais de circo fazem prodígios incríveis. Então, essas duas palavrinhas que completam o sentido do verbo fazem é chamado de objeto. O verbo transitivo, ele pode ter duas classificações. Aqui,
A beleza não dispensa outras qualidades. A beleza não dispensa o quê? Precisa de complemento, né? Outras qualidades. Está aqui, ó, o complemento do verbo dispensa. Dispensa o quê, né? Precisa de complemento. Nessa oração aqui, não há preposição entre o verbo e seu complemento. Estão lembrados das preposições? Pois é. Por isso que antes de ver o tipo de verbo, transitivo, transitivo indireto, a gente vê as preposições. Que são o que, galera? Aquelas palavrinhas que completam o sentido, que ligam, né? Que completam o sentido, que ligam uma palavra com a outra ou ligam uma palavra com um verbo. E as principais, que quase sempre aparece, que eu ensinei a musiquinha para vocês, é ADM para compor. ADM para compor. Então, nessa oração, não há preposição entre o verbo tá aqui, ó, e o seu complemento, que é outras qualidades, né? Muito bem. Então, não tem aqui nada entre os dois aqui. Esses verbos que não exigem preposição são chamados de verbos transitivos diretos. Verbos transitivos diretos. Então, aqui eu tenho V, T, D. E o complemento verbal deste verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. O objeto direto, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. A relação entre o verbo, aqui ó, o verbo, a relação entre o verbo e o objeto é direta, ou seja, não existe obrigatoriedade de preposição. O verbo que exige complemento verbal, ele é chamado de verbo transitivo. Aquele em que o seu complemento não vem, seu complemento verbal, que é o objeto, que não vem acompanhado de preposição, é chamado de objeto direto. Agora vejam esta oração aqui. Os ambientes marinhos precisam de proteção. O meu verbo aqui, ó. Precisam de proteção. Precisam do que, gurizada? De proteção. Então, é um verbo que está me exigindo complemento. Bom, está me exigindo complemento não é verbo intransitivo, é verbo transitivo. Só que vocês estão vendo que entre o verbo e o complemento, que é proteção aqui, eu tenho uma preposição, ó. Ó a listinha das preposições aqui. Eu tenho uma preposição. Se eu tenho uma preposição entre o verbo e o seu complemento verbal aqui, que é proteção, porque eu sei que o complemento verbal é chamado de objeto, o meu verbo será verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, e o complemento verbal será um objeto indireto. E aqui os ambientes marinhos é o meu sujeito. Simples, né? Tem como complemento os e tem como núcleo, desculpa, ambientes. Nessa oração, há uma preposição entre o verbo e seu complemento. Esses verbos que exigem preposição são chamados de verbo transitivos indireto. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo
indireto, que é o VTI. A relação entre o verbo e seu objeto indireto é indireta, ou seja, a obrigatoriedade de preposição, sendo as principais essas aqui, ad, em, para compor. Essa terceira oração aqui. A revista dedicou uma reportagem aos grevistas. Onde é que está o verbo? Dedicou. Está aqui o meu verbo. Se eu escrever assim, a revista dedicou, ponto final, sem nada do lado, eu entendo o sentido? Não entendo. Tu vai me perguntar, dedicou o quê? Daí eu vou dizer, uma reportagem. Tá, a revista dedicou uma reportagem, ponto final. Eu entendo ainda o sentido? Fica com lógica? Tá, a revista dedicou uma reportagem. Mas revistas são feitas de matérias e reportagens. Ela dedicou uma reportagem a quem? Aos grevistas. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo, porque ele pede complemento. E do lado desse meu verbo transitivo aqui, eu tenho um complemento aqui, que é uma reportagem. Ele vem seguido de preposição? Não. Uma é um numeral, neste caso aqui, uma reportagem. Então, como o complemento verbal deste meu verbo dedicou aqui não tem preposição, ele é objeto direto. Então, eu tenho aqui um VTD, verbo transitivo direto. Só que quem dedica, quem dedica algo a alguém. Então, este meu verbo transitivo, além de direto, ele é indireto. A revista dedicou o quê? Uma reportagem. Tá, mas para quem? Aos grevistas. Este meu outro complemento verbal aqui é um objeto indireto. Por quê? Relembrando as nossas aulas de preposição. Aqui eu tenho a junção, vou colocar em verde, a junção da preposição a com o artigo o, formando aos, que nós vimos nas aulas de preposições, nós vimos, né, que existem as combinações, existem as contrações nas preposições. Então, a junção. O que é ao? O que é ao? É a junção da preposição a mais o artigo o, que fica ao. Então, aqui, galera, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. A revista dedicou o quê? Uma reportagem. A quem? Aos grevistas. Então, eu tenho um VTDI. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que vem acompanhado de um objeto direto e de um objeto indireto. E o que são os complementos verbais que a gente acabou de falar? Os complementos verbais é o objeto direto, que completa o sentido de um verbo transitivo direto. E o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Transitivo direto porque não tem preposição. Verbo transitivo indireto tem preposição. O objeto direto e o objeto indireto, que são os complementos verbais, tá, galera? Eles são os termos integrantes da oração.
Nós vimos que os termos essenciais da oração é sujeito e predicado. E os termos integrantes da oração são o objeto direto ou o objeto indireto ou os dois numa mesma oração. Ou seja, se eu tenho um verbo V, T, D, I, ele vai me pedir o quê? OD, objeto direto, e OI, objeto indireto. Ó, aqui eu tenho dois exemplos de verbo transitivo indireto. Ó. Eu gosto de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. De natação. Verbo transitivo indireto, objeto indireto, por causa da preposição. Assisto a todos os campeonatos. Assisto a quê? Que assisto, ponto. Eu entendo o sentido? Não. Quem assiste, assiste alguma coisa. Assisto a quê? A todos os campeonatos. Ó, a preposição a aqui. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, galerinha, objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. A relação entre o verbo e o objeto é direta, portanto, não há obrigatoriedade de preposição. O jovem cantou uma linda canção. Quem cantou uma linda canção? O jovem, meu sujeito simples, núcleo, jovem. Cantou o quê? Quem canta, canta alguma coisa. Cantou uma linda canção. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, um objeto direto, porque uma não é preposição, né? Aqui ele está funcionando como um numeral. Cantou uma linda canção. E o verbo e seu complemento é o meu predicado verbal, né, galera? Relembrando, o predicado verbal é a informação que eu dou sobre o sujeito. Objeto indireto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto. A relação entre o verbo e o objeto é indireta, portanto, há obrigatoriedade de preposição. Todas as pessoas necessitam. Necessitam do quê? É um verbo que me pede complemento. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque entre o complemento do verbo, entre o complemento verbal e o verbo, eu tenho a preposição de. Então, aqui eu tenho um VTI, porque o complemento verbal é um objeto indireto. E todas as pessoas é o meu sujeito simples. Tá? E aqui. E necessitam de carinho, a informação que eu estou dando sobre o meu sujeito. Aqui, a informação que eu estou dando sobre o meu sujeito é o meu predicado verbal. E quando a gente tem objeto direto e indireto numa oração, alguns verbos exigem dois objetos, que é o caso do VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Dou graças a Deus. Dou ponto. Eu entendo o sentido? Quem dá algo a alguém. Dou o quê? Graças a quem? A Deus. Então, graças é o meu objeto direto. E a Deus, pois eu tenho aqui a preposição a, é o meu objeto indireto. Então, portanto, eu tenho um VTDI.